Boa tarde. O Conselho de Ministros autorizou hoje a celebração de um protocolo financeiro de cooperação entre o Estado e a Região Autónoma dos Açores, que se prende com a questão do cofinanciamento do transporte aéreo entre o continente e os Açores. Trata-se de um protocolo que confere um apoio financeiro até um montante de 16 milhões de euros, por forma que sejam suportados os encargos com o encaminhamento de passageiros em viagens no interior da região, com origem ou destino para o continente, ou do continente, ou da região autónoma da Madeira também. É um modelo que está em vigor desde a liberalização das ligações aéreas no final do mês de março do corrente ano e que naturalmente prossegue objetivos de coesão social e territorial, contribuindo para o desenvolvimento da região autónoma dos Açores. Refiro a este propósito, de resto, que a liberalização do transporte aéreo de passageiros para a região autónoma dos Açores permitiu já, desde abril deste ano, um resultado muito significativo, nomeadamente com um crescimento de cerca de 30% do movimento de passageiros visitantes para a região autónoma e com uma queda associada, por causa da ativação da atividade económica e do turismo na região, uma queda desde abril para cá, que é a maior registada em todas as regiões do país, que ultrapassa já 4 pontos percentuais entre abril e o mês de setembro. Foi também aprovado, naturalmente, o protocolo financeiro a celebrar pelo Estado com a região autónoma da Madeira, neste caso num montante inferior, como sabem, na altura foi explicado aqui, quando a decisão do Conselho de Ministros, o montante do protocolo, o montante do financiamento tem que ver exatamente em termos rigorosos com a diferença de quilometragem, de distância em quilómetros entre o continente e a região autónoma, ou entre o continente e a região dos Açores, ou entre o continente e a região autónoma da Madeira. No caso da Madeira, o acordo financeiro atinge um montante máximo de 11 milhões de euros. Em ambos os casos, a taxa de esforço máximo que passa a ser coberta a partir daí por este apoio do Estado é de, para residentes, no caso da região autónoma dos Açores, 134 euros e para estudantes 99 euros, uma taxa ainda inferior, e no caso da Madeira 86 euros para residentes e 65 euros para estudantes. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a criação da Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo. Na sequência de uma diretiva aprovada no Parlamento Europeu, em maio deste ano, foi recomendado a todos os países que constituíssem comissões de coordenação que pudessem depois funcionar em rede a nível europeu, relativamente a todas as instituições e as entidades que combatem o branqueamento de capitais e o financiamento às atividades terroristas. Esta comissão vai ficar sediada no Ministério das Finanças e presidida por um membro do Governo da área das finanças, juntando naturalmente todas as instituições em Portugal, desde as instituições de natureza financeira até às entidades, às forças de segurança e a Polícia Judiciária, no sentido deste combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a alteração do regime jurídico da habitação periódica, neste caso respondendo a uma notificação de Bruxelas relativamente a uma transposição que Bruxelas entendeu incompleta em 2008 de uma diretiva comunitária sobre esta matéria. Trata-se de pequenos acertos de natureza técnica para dar resposta a esse contencioso com a União Europeia. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros as minutas dos contratos de alteração aos contratos de concessão, da concessão, projeto, construção, financiamento, exploração e conservação de lanços de autoestrada. Já foi anunciado aqui em decisões anteriores do Conselho de Ministros, trata-se da redução dos encargos para o Estado nestas concessões rodoviárias, que ascende globalmente a um valor de 7,3 mil milhões de euros. A aprovação hoje do Conselho de Ministros é das minutas do contrato para alvo, a alteração dos contratos na sequência da renegociação que permite esta poupança de 7.300 milhões, cerca de 7.300 milhões de euros, a autorização para a assinatura destes contratos, uma vez que os diplomas, os decretos-leis de alteração das bases da concessão na sequência da negociação, foram publicados em Diário da República no dia de ontem.
o Conselho de Ministros aprovou ainda o regime de instalação e operação do Sistema de Transmissão de Dados em Radiodifusão, mais conhecido como RDS. Esta decisão vem na sequência da extinção do Gabinete de Meios de Comunicação Social, que era quem tinha esta atribuição, que passa agora, face à extinção do Gabinete de Meios de Comunicação Social, a ser da responsabilidade da ANACOM. De resto, a ANACOM já tinha algumas competências nesta área, a ANACOM foi ouvida, bem como a ERC, a entidade reguladora para a comunicação social. Ambos deram parecer favorável a esta transferência de atribuições e passa a ficar concentrado na ANACOM estas competências relativas à instalação e operação do RDS, em alguns casos com a intervenção da ERC, quando a ANACOM necessite de obter um parecer da entidade reguladora da comunicação social também. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros dois acordos internacionais que têm que ver com a emenda de Doha ao Protocolo de Quioto. Como sabem, foi revisto em Doha o Protocolo de Quioto, estendendo-se o seu período e o cumprimento dos seus objetivos até 2020. Hoje ficou aprovado no Conselho de Ministros o acordo internacional para esta emenda ao Protocolo de Quioto, bem como a proposta de ratificação do Sr. Presidente da República da adesão da Islândia, que é um país, como sabem, fora da União Europeia, mas que, por acordo com a União Europeia, pretende também entrar nos objetivos que estão traçados para a Europa relativamente no Protocolo de Quioto, relativamente às questões do ambiente e alterações climáticas. Referir-vos ainda que foi autorizado pelo Conselho de Ministros hoje uma despesa do Instituto da Segurança Social com a aquisição de serviços postais ao CTT. Trata-se de um contrato de concessão que existe com o CTT até 2020, da Segurança Social com o CTT, para os serviços postais, todas as notificações e todos os correios que são necessários de enviar através da atividade da Segurança Social. A despesa hoje autorizada é para o ano 2016 e ascende a um valor de 12 milhões de euros. Fica à vossa disposição para questões que me queiram colocar sobre o Conselho de Ministros. Bom dia, Joana Navais, da SIC. A minha primeira questão tem a ver com este primeiro ponto aprovado, com estes apoios aos voos para a Madeira e para os Açores. Queria que me explicassem, eu não sei se sou eu que estou a fazer confusão, mas em julho não tinham sido já aprovados aqui no Conselho de Ministros os subsídios para a mobilidade e não eram precisamente estes mesmos subsídios de que estamos aqui hoje a falar? Qual é a diferença? Era o que eu queria perceber. Queria também pedir-lhe um comentário, não sei se hoje abordaram o tema, uma vez que não sendo necessariamente o último Conselho de Ministros, será o último antes das eleições, se abordaram os cenários futuros que se colocam. Ontem o Presidente da República disse estar tranquilo e sereno em relação ao dia 5. O Governo está também ou receia que atravessemos agora um longo período do país congelado, sem orçamento? Não sei se já abordaram esses cenários. E, por último, queria perguntar-lhe em relação a uma notícia desta manhã do Novo Banco, que chegou finalmente a acordo em relação à solução para os imigrantes lesados, se acha que este é um passo positivo e que poderá abrir caminho para que se encontre também a solução para os residentes em Portugal. Obrigado pelas suas questões. Só a primeira que diz, de facto, respeito ao Conselho de Ministros. Como eu referi na minha apresentação, e penso que está no comunicado, esta decisão é uma decisão que tem que ver com o processo de liberalização e que já tinha sido anunciado anteriormente. O que ficou hoje aprovado no Conselho de Ministros, e por isso é que estou aqui a dar nota disso, é a aprovação, a autorização à Ministra de Estado e das Finanças e ao Ministro da Economia para celebrar os protocolos financeiros. Protocolos esses financeiros que foram acertados na sequência das decisões dos valores que tinham sido previamente já divulgados, protocolos financeiros esses que foram acertados com os governos regionais, e o Conselho de Ministros o que fez hoje, atendendo aos valores da competência, uma competência que extravasa a competência individual de cada ministro, é uma competência do Conselho de Ministros, porque é superior a 7 milhões e 500 mil euros, e, portanto, a decisão de hoje do Conselho de Ministros é a decisão de autorizar a celebração dos protocolos que, de facto, consubstanciam esses acordos que já tinham sido anteriormente divulgados. O que eu aproveitei para referir na minha apresentação foi que, precisamente, esses protocolos estão em vigor, no caso dos Açores, já desde o dia 29 de março, final do mês de março,
com resultados que, olhando para os meses que decorreram de março para cá, são amplamente favoráveis, e ainda bem que assim é, porque isso só faz-me notar que a decisão foi uma decisão positiva para a região autónoma. Quanto à questão dos cenários, como calcula, não me compete a mim, isso é matéria para os comentadores políticos, não é o Governo que traça cenários, e também, relativamente, não vou comentar as declarações do Sr. Presidente da República, sendo certo, obviamente, que percebo perfeitamente o que o Sr. Presidente da República disse e não posso deixar de concordar com ele. Este tempo é o tempo dos eleitores, o tempo do Presidente da República será o tempo seguinte. E, portanto, neste momento, todos nós portugueses, todos nós eleitores, é que temos que olhar para a nossa consciência e tomar uma decisão sobre aquilo que é melhor para o nosso país e para o futuro do nosso país. Relativamente à questão do novo banco, não conheço ainda essa decisão. Hoje de manhã estive no Conselho de Ministros, como calcula, desde cedo, mas se foi chegado já a um entendimento e foi feito foi já tomada uma decisão que desbloqueia esta questão que estava pendente. Espero que tenha sido uma boa decisão, estou certo que seguramente terá sido uma boa decisão, mas, como sabe, não é matéria que nem que diga respeito diretamente ao Governo, nem que seja minimamente a competência do Governo. É matéria que é da competência, em primeira linha, obviamente, da atividade comercial do próprio banco, do novo banco neste caso, e em segundo lugar do Banco de Portugal, que é quem tem responsabilidades sobre o funcionamento do novo banco até na sequência da resolução, até que ele seja devolvido ao mercado privado. Então, já agora, só aproveitando, e uma vez que é o último Conselho de Ministros antes das eleições, deixava-lhe o desafio de dizer o que é que não anunciou aqui, que gostaria de ter anunciado nestes 4 anos, e que balanço é que faz desta legislatura. Está-me a pedir para eu fazer um comentário político, e isto não é uma conferência de imprensa onde eu faça um comentário político. A única coisa que gostava de deixar, porque de facto trata-se do último Conselho de Ministros antes das eleições, haverá mais Conselhos de Ministros, para a semana haverá Conselho de Ministros normalmente, e será assim até que o novo Governo que resultar das eleições seja empossado pelo Sr. Presidente da República. O que eu posso dizer é que o Conselho de Ministros tem a tranquilidade de saber que durante estes 4 anos cumpriu aquilo que era o mais necessário para os portugueses, que era cumprir o resgate, a situação terrível em que o peixe se encontrava em 2011, e poder chegar ao final desta legislatura com a capacidade dos portugueses e a liberdade dos portugueses poderem ter-lhes visto ser devolvido uma boa parte da sua soberania, nomeadamente a soberania financeira, e poderem escolher em liberdade maior do que aquela em que o país se encontrava claramente em 2011, quando este Governo iniciou funções. Mas a partir daqui, tudo o resto são conjecturas político-partidárias, questões que têm que ver com as eleições, e o Governo não se imiscui na campanha eleitoral, como é óbvio. Se não há mais nenhuma pergunta, queria apenas aproveitar para cumprimentar, os senhores jornalistas já devem ter observado, temos aqui um conjunto de estagiários de Timor-Leste que, ao abrigo dos acordos de cooperação entre a administração portuguesa e a administração de Timor, estão aqui de visita a Portugal, e hoje, esta semana, estão aqui na presença do Conselho de Ministros, também para tomarem contacto sobre a forma como funciona a administração a nível do centro do Governo em Portugal, e também estes briefings do Conselho de Ministros. Cumprimento-os a todos também, e um abraço forte para os irmãos de Timor-Leste. Muito obrigado. Se não há mais nenhuma questão, boa tarde a todos.